Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, esse aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um Tricotando Juntos, e o Tricotando Juntos a gente vai tecendo uma peça bem devagarzinho, vou explicando passo a passo pra vocês, gravando e postando. Então hoje a gente tá tecendo um colete masculino com decote em V e ponto decorativo. Se você perdeu as aulas anteriores, não tem problema, tem um post bem grande no blog com a receita escrita, o passo a passo e os vídeos. O link vai ficar disponível bem aqui, então já vai seguindo a gente para tricotar e fazer parte da família Blog by Day, que é o seu caderno de tricô na internet. Hoje a gente vai seguir tecendo a nossa peça. Espero muito que vocês gostem, que vocês tenham dado continuação na peça de vocês. É uma peça longa, complicada, que a gente já chegou até aqui, olha. Falta bem pouquinho pra gente terminar. Então vamos tricotar e eu vejo vocês no fim do vídeo. Carreira número 27, nós vamos fazer, aqui, vamos lá, os 6 primeiros pontos em meia, dá pra ver bem? Então vamos lá, 6 pontos em meia, 2, 3, 4, 5, 6, depois nós fazemos 2 tricôs. E nós seguimos repetindo 6 meias, 2 tricôs, 6 meias, 2 tricôs, até o finalzinho, nos 3 últimos pontos da carreira. Cheguei aqui nos últimos 4 pontos da mão esquerda, eu faço um tricô, um mate simples, e agora um meia. Pro outro lado, nós vamos inverter. Então, vamos lá. Nós vamos tecer o primeiro ponto em meia, depois 2 pontos juntos em meia, fio pra frente, um ponto em tricô, e agora 6 pontos em meia e 2 tricôs até o fim da carreira. Carreira número 28, a gente vai fazer 6 pontos em tricô aqui nesse começo. Depois dos 6 tricôs, 2 meias. E eu sigo repetindo 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs, 2 meias. Esse finalzinho aqui, nos 3 últimos pontos, eu faço 2 meias e um tricô. No segundo lado, eu vou inverter. Então, eu vou fazer o primeiro ponto em tricô, fio para trás, 2 pontos em meia, e sigo agora repetindo 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, até os pontos finais dessa minha carreira. Na 29ª carreira, eu vou começar fazendo ponto meia até os últimos 3 pontos da carreira. E quando a gente chega nos 3 últimos, nós vamos fazer o mate simples e o último ponto em meia. Do outro lado, a gente vai fazer o primeiro ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, e até o fim da carreira, nós tecemos agora o ponto meia. A carreira número 30 é em tricô, tanto de um lado quanto do outro do decote. Já mostrei isso antes, então não tem necessidade. Tricô, tricô. Na carreira 31, a gente vai começar fazendo 2 pontos em meia, depois 2 pontinhos em tricô. E aqui eu começo um asterisco, fazendo 2 tricôs, 6 meias, 2 tricôs, 6 meias. Nos últimos pontos eu faço, nos últimos 6 pontos, tá? Eu faço 2 tricôs, fio pra trás, um pontinho em meia, mate simples e um meia. No outro lado, nós vamos inverter novamente. Então, vamos lá. A gente vai fazer um pontinho em meia, 2 pontos juntos em meia, e agora a gente vai respeitar o nosso desenho. Então, um ponto em meia, e aqui eu continuo repetindo 2 tricôs,
6 meias, 2 tricôs, 6 meias, 2 tricôs, 6 meias, até os últimos pontos da carreira. Na carreira 32, nós vamos começar com 2 pontos em tricô, e agora a gente repete 2 pontos em meia e 6 pontos em tricô. E a gente fica repetindo 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs. No fim da carreira, nós vamos fazer 2 meias. E agora, nos 3 últimos pontos, nós fazemos 3 tricôs. Do ladinho de lá, ó, neste outro lado, a gente vai começar fazendo tricô. Então, vamos lá. 3 pontos em tricô. E agora o fio vai para trás e a gente fica repetindo até o final da carreira. 2 meias e 6 tricôs. 2 meias e 6 tricôs. Repetiu, repetiu, você vai terminar com 2 meias e 2 tricôs. Na carreira número 33, nós vamos tecer todos os pontinhos em meia até os últimos 3 pontos. E quando chega nos últimos 3, a gente faz novamente mate simples e um ponto em meia. No segundo lado, a gente vai fazer um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia e agora ponto meia até o final da carreira. Na carreira 34, em ambos os lados do meu decote, eu vou fazer os pontos todos em tricô. Carreira número 35, a gente vai começar fazendo 6 pontos em meia e 2 tricôs até os últimos 6 pontos da carreira. Cheguei nos últimos 6 pontos, a gente vai terminar com 3 pontos em meia. Depois nós fazemos um mate simples, mate simples, um meia. Agora vamos pro outro lado. E aqui a gente vai fazer um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, depois 3 pontos em meia. E agora eu vou ficar repetindo 2 tricôs e 6 meias até o final. Então, aqui, ó, 2 tricôs e 6 meias, 2 tricôs, 6 meias, 2 tricôs até o fim dos seus pontos. Na carreira do avesso, nós vamos fazer 6 pontos em tricô e 2 pontos em meia, até chegar no final da carreira. Então, vamos lá, ó. 6 pontinhos em tricô e 2 pontos em meia. E eu continuo repetindo isso, 6 tricôs e 2 meias. Os últimos 5 pontos da carreira são 5 pontos em tricô. Do outro lado, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Nós vamos fazer aqui 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente vai repetir até o final. 2 meias e 6 tricôs. Entendeu? E só isso, 2 meias, 6 tricôs e acaba. Carreira número 37, a gente vai fazer todos os pontos em meia até os últimos 3 pontos. E quando a gente chega nos últimos 3, a gente faz um mate simples e um ponto em meia. Do outro lado,
a gente vai fazer um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia e meia até o fim da carreira. A carreira número 38, a gente vai tecer tricô dos dois lados do decote. Apenas pontos tricôs. Na carreira de número 39, nós vamos fazer 2 pontos em meia, fio para frente, 2 pontos em tricô e continuar repetindo, 6 meias e 2 tricôs. Eu termino a carreira com 2 tricôs, 5 pontos em meia, cheguei nos 3 últimos pontos, eu realizo o mate simples e um ponto em meia. Vamos para o segundo lado. No segundo lado, a gente faz um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, e agora a gente vai fazer o segundo ponto, terceiro, quarto, quinto e sexto. Dessa forma eu completo os 6 pontos em meia, trago o fio para frente e faço 2 tricôs e 6 meias até o fim da carreira. Carreira de número 40, nós vamos fazer 2 pontos em tricô, fio para trás, 2 pontos em meia, fio para frente, 6 pontos em tricô, fio para trás, 2 meias, fio para frente, 7 pontos em tricô. Do outro lado, nós vamos inverter. Nós vamos fazer aqui 7 pontos em tricô, dois pontos em meia, 6 pontos em tricô, dois meias e 2 tricôs. Na carreira 41, eu teço meia até os 3 últimos pontos dessa primeira parte da carreira. Quando eu chego nos 3 últimos, mate simples e um meia. Do outro lado, eu vou fazer um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia e teço meia até o fim da carreira. Na carreira 42, os dois lados do meu decote são em ponto tricô. Então, tricô e aqui também é tricô, até o final. Na carreira número 43, em um lado nós vamos fazer os primeiros 6 pontos em meia. Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6... Essa é 43, tá, gente? A carreira é 43. Depois nós vamos fazer 2 tricôs, fio para trás, 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4... 5, 6, fio para frente, um tricô, mate simples e um meia. Do outro lado, nós vamos inverter e fazer o primeiro ponto em meia, 2 pontos juntos em meia,
fio para frente, um tricô, fio para trás, 6 pontos em meia, fio para frente, 2 tricôs, 6 meias novamente, e encerramos. Pelo lado do avesso, nós vamos fazer 6 pontos em tricô, dois meias, seis pontos em tricô novamente, um ponto em meia e 2 tricôs. Do outro lado, bem parecido, vamos só inverter. Nós vamos fazer 2 pontos em tricô, um ponto em meia, 6 tricôs, dois meias e 6 tricôs. Na carreira de número 45, nós vamos tecer todos os pontos em meia, até chegar nos 3 últimos pontos dessa carreira. Ao chegar nos 3 últimos pontos, a gente faz o mate simples e o meia. No segundo lado, a gente vai fazer o primeiro ponto em meia, 2 pontos juntos em meia e todo o restante da carreira agora é em meia. Na carreira de número 46, os dois lados a gente vai tecer apenas em ponto tricô, sem nenhuma diminuição, sem nenhuma diferença. Na carreira 47, de um lado nós vamos começar fazendo 2 meias, depois nós vamos fazer 2 tricôs, 6 pontos em meia, dois pontos em tricô, um ponto apenas em meia, chego nos 3 últimos, mate simples e um meia. E no segundo lado, nós faremos um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, outro ponto em meia, fio para frente, deixa eu ver aqui, tá certo, 2 tricôs, 6 pontos em meia, dois tricôs e 2 meias. Na carreira de número 48, eu vou fazer 2 tricôs, 2 meias, 6 pontos em tricô, dois pontos em meia e 3 tricôs. Do outro lado eu vou inverter e eu vou fazer 3 tricôs, fio para trás, 2 meias, 6 tricôs, dois pontos em meia e 2 pontos em tricô.
Carreira de número 49, eu vou começar fazendo todos os pontos em meia até os últimos 3 pontos da carreira. Ao chegar nos 3 últimos pontos, eu faço mate simples e um pontinho em meia. Quero mostrar pra vocês que bem aqui eu fiz a emenda russa, que tá disponível aqui no meu canal, e liguei o meu trabalho ao terceiro novelo que eu estou utilizando. Do segundo lado, nós vamos fazer o primeiro ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, e agora eu sigo fazendo todos os pontos até o final em meia. Carreira de número 50, os 2 lados são em tricô normalmente. Na carreira de número 51, nós vamos começar fazendo 6 pontos em meia. Dois pontos em tricô, 3 pontos em meia, mate simples e 1 ponto em meia. E do outro lado, nós faremos 1 ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, 3 pontos em meia, 2 tricôs e 6 meias. Na carreira de número 52, nós vamos fazer 6 pontos em tricô. Opa, meu ficou feinho, refiz. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos em meia e 5 pontos em tricô. Do segundo lado, nós vamos fazer 5 pontos em tricô, 2 pontos em meia e 6 pontos em tricô. Pelo lado do direito, eu vou contar as repetições de desenho que eu fiz e eu conto elas assim na diagonal, olha. Uma na primeira linha e uma na segunda, percebe? Um aqui e outro aqui. Então, eu conto uma repetição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como essa aqui é a 16ª, eu tenho ainda essa última repetição que eu acabei de fazer, que é o começo da 17ª. Então, seriam 16 repetições e meia com essa daqui. Só para que você saiba, nas partes das costas, se eu fizer a contagem, eu tenho a mesma quantidade de repetições, porque a peça ela tem que ser espelhada. Então, se eu tenho 16 repetições e meia para as frentes, para as costas, olha, eu tenho a mesma quantidade. Então, se a gente vier aqui contar, a gente vai ter também a mesma quantidade, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e aqui está a 17ª. Então, o que nós vamos fazer agora é essa finalização aqui, que pra frente é um pouquinho diferente. Então, agora a gente vai pra carreira de número 53, que é uma carreira em meia. Se você tá descendo junto comigo, antes da gente seguir, a gente precisa verificar os pontos. Confere pra mim se você tá tecendo pro tamanho P e você tem agora 7 pontos na sua agulha. Pro tamanho M, você tem que ter 10. Pro G, que é o meu tamanho, eu tenho 13 pontos na agulha. Pro GG, 16 e pro GGG, 19.
Então, vamos ver aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Tá certinha a minha receita. Agora, na carreira 53, eu vou arrematar todos os pontos até chegar nos últimos 6 pontos da minha carreira. Então, eu tenho que arrematar até chegar nesses 6 pontos aqui. Como eu estou numa carreira em meia, o meu arremate vai ser em meia também. Então, vamos lá. Eu faço um ponto em meia, outro ponto em meia e passo o anterior sobre o ponto que eu teci. E eu repito isso, como eu falei pra vocês, até chegar nos 6 pontos finais dessa carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ainda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Nós chegamos. Quando eu chegar nos 6 últimos pontos da carreira, eu faço mais um arremate para trazer esse ponto da direita, para ter 6 pontos totais na agulha, tá bom? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto tá do lado de cá. Agora, eu teço meia no restante dos pontos. Dessa forma, eu fico com apenas 6 pontos na minha agulha. Eu vou fazer 6 pontos em meia, sem os arremates, porque agora eu faço ao contrário. Então, aqui, olha, 4, deixa eu melhorar esse foco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daqui pra frente eu tenho que arrematar esses pontos finais. Não importa quantos você tenha na agulha, você vai fazer meia, meia e passar um sobre o outro. Opa, prontinho. Outro ponto em meia, o anterior sobre o ponto que você teceu. Outro ponto em meia, o anterior sobre o ponto que você teceu. Outro ponto em meia e outro ponto em meia para finalizar. Quando a gente faz isso, a gente tem uma quebra. Tá vendo que a gente tem uma quebra? Porque aqui, olha, a gente não consegue mais ligar a nossa carreira. Então, eu vou girar a minha peça e eu vou para a última carreira do nosso trabalho, que é uma carreira em tricô. E nessa carreira em tricô, a gente vai soltar essa parte aqui do nosso fio, porque a gente precisa costurar, né? Então, essa parte aqui, olha, já está arrematada. A gente vai só fechar aqui esse último ponto. E ainda ficamos com alguns na agulha. Então, a gente vai novamente emendar o fio bem aqui para poder terminar essa última carreira. Então, vamos lá mais uma vez. Aqui está, ó. É só nessa parte aqui que a gente vai ter que fazer essa emenda. Nessa última parte da última carreira. Então, eu emendo aqui o fio, olha, e vou tecer os pontos em tricô arrematando. Então, eu faço tricô, tricô, passo o anterior sobre o ponto que eu teci e ajusto as tensõezinhas. Outro ponto em tricô, passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Tricô mais uma vez, tricô, passo o anterior sobre ele e agora o último ponto, tricô, passo o anterior sobre ele. Aí agora sim eu arremato novamente o meu ombro, deixando aproximadamente 40 centímetros de fio para a costura do nosso ombro. Ficou, então, dessa forma aqui. Do outro lado, a gente não vai precisar cortar e emendar o fio, porque ele já está, olha, no começo da nossa carreira. Então, agora eu só arremato também em tricô deste lado. Então, vamos lá. Tricô, tricô, passe o anterior sobre o ponto que eu teci. Tricô, passe o anterior sobre o ponto que eu teci. E eu continuo repetindo isso até que eu chegue no último ponto. Aqui está ele. Finalizo puxando a mais e deixando aproximadamente 40 centímetros de fio para a minha costura do ombro. Deixa eu mostrar pra vocês, então, como é que ficou o nosso decote. Ele é um decote em V, como vocês podem ver, olha.
Ele vem lá de baixo, vai crescendo. Depois a gente tem aqui o decote, desculpa, a finalização do ombro. O nosso decote da cava ficou aqui. E aqui a peça desce normal, de um lado e do outro. Então, a gente fez um decote em V. Agora, a gente vai fazer a costura do ombro. Eu coloco a parte das costas com a frente pra mesa. Então, ela tá aqui, olha, com o avesso pra cima. E eu venho com a frente, com a parte do direito pra cima. Então, eu fiz um sanduíche no qual o avesso e o avesso estão um tocando o outro. Essa aqui em cima é a parte da frente, então é a parte que eu tenho o meu decote em V. Eu tenho que posicionar a minha peça para que eu encontre os ombros aqui desse lado, para que eu possa fazer a costura aqui em cima. Então é essa parte que eu vou costurar agora. Vou então aqui começar a costura do meu ombro. Como eu deixei bastante fio, eu posso escolher se eu costuro de fora para dentro ou de dentro para fora. Eu vou fazer de fora para dentro por uma questão de escolha mesmo. Se a sua tensão for diferente, ou seja, olha, minha frente ficou mais apertadinha do que a parte das costas e tem 2 pontos a menos. Não tem problema, porque agora na costura nós vamos ajustar isso. Então, eu pego esse fiozinho aqui, vou ligar com um pontinho nesse cantinho aqui. E vou fazer, antes disso, o número 8, passando a agulha por baixo do fio. Isso ajuda a travar o meu fio da costura. E agora, eu vou pegar uma fileira de um lado e unir com uma fileira do outro lado. Lembrando que eu preciso ajustar os meus pontos, olha, para que a minha costura dê certo. Então, eu vou pegando toda essa parte aqui, ó, essa parte de baixo, sem ser essa parte mais altinha, ó. Eu tô toda nessa parte de baixo. Então, vamos lá. Pego mais um aqui de cima. E você vai perceber que a gente tem 3 ou 2 pontinhos a menos aqui na parte desse baixo aqui. Então, o que eu vou fazer é pegar um aqui em cima, compensar pegando 2 aqui embaixo, pego a outra metade aqui em cima, compensar pegando 2 aqui embaixo, vamos puxando e ajustando. Então, eu ainda tenho, olha, essa fileira e metade dessa. Do outro lado, eu tenho essas 2 fileiras. Então, agora eu vou pegar metade aqui de cima, 2 embaixo, 2 em cima, cadê? Duas embaixo. Puxo e vou ajustando. Agora a gente vai fazer a costura dessa parte mais elevada do nosso trabalho. Aqui eu arrematei um pouquinho mais apertado, aqui já tava bem mais folgadinho. Eu vou agora começar a costura de cá pra cá, só pra mostrar pra você como que você faria essa costura se você começasse de dentro pra fora. Porque você tem as duas opções, não é verdade? Então, do lado de cá, a gente vai começar da mesma forma. A gente pega o primeiro pontinho aqui e conecta com o primeiro pontinho do lado de cá. Olha, tem bastante fio aqui. Passo por debaixo do fio da costura para gerar o número 8 e travo o fio. Agora, deixa eu fazer assim que você consegue visualizar melhor, eu acho. Vamos pegar 2 pontinhos de um lado e 2 pontinhos do outro lado. E assim eu vou fazendo, conectando os 2 lados do meu ombro.
E a nossa peça ficou, olha, em pé para que vocês possam visualizar, tá bom? Então ela tá começando a ganhar forma. Agora a gente vai partir pro detalhe do decote, que a gente vai agora subir os pontos em volta de todo ele, percebe que ele é circular? Pra gente fazer os pontos e a mesma coisa com os ombros, pra gente finalizar a nossa peça. E nós terminamos o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, coloque suas dúvidas, suas sugestões de próximos Tricotando Juntos. Lá no blog tem várias categorias de receitas diferentes, tem pra homem, pra mulher, pra criança, pra bebê, pontos decorativos, aulas, técnicas. Visite, sua presença é mais do que bem-vinda, tá bom? Tenha uma semana incrível e a gente se vê semana que vem. Tchau!